qual é o número ideal de questões que eu devo fazer? E como que eu contabilizo isso? Será que eu penso por dia, por hora, por tópico da matéria? Vamos discutir tudo isso agora. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e sempre tenho que responder essa pergunta: qual quantidade de questões que eu tenho que fazer? É uma resposta complexa e, como toda resposta complexa, muita gente que trabalha na área de concursos vem com uma resposta muito simplista, assim, faz 30 questões por dia, faz 50 questões por dia, faz 100 questões por dia. E eu quero afastar essa ideia, porque eu acho que ela tem uma série de problemas, e explicar para você, na minha humilde opinião, qual que é a melhor metodologia para você fazer questões. Mas antes, deixa a tua curtida para ajudar a gente a fazer esse conteúdo de qualidade, esse conteúdo gratuito que vai ajudar você a render mais e fazer mais questões também. E se inscreve no canal, que estamos sempre trazendo os melhores conteúdos, as melhores pesquisas, estamos aí planejando coisas sensacionais, hein? Se você se inscrever, você vai receber isso em primeira mão. Aliás, uma das coisas que a gente está fazendo de maneira inédita é uma das maiores pesquisas do Brasil sobre professores na área policial. Então, vamos escolher os melhores professores, segundo a sua opinião, na área policial. E para você participar é só clicar no link abaixo aqui. Eu e Paulo Benites, grande Paulo Benites, estamos fazendo essa pesquisa junto. É a primeira parte, não tem todas as matérias. Claro que não vai escolher o melhor professor, né? Muitos professores são mais conhecidos, mas vai ajudar você a entender aí quem são os professores preferidos aí de quem está estudando para concurso. Só clicar aqui embaixo, é gratuito, e depois você vai saber a resposta, que vai ser muito, muito bacana a gente conhecer aí os grandes professores do Brasil, beleza? Vamos então para essa discussão, mas eu quero iniciar essa discussão refutando algumas coisas. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que eu quero colocar é assim: quantidade é importante, porque eu vejo que tem uma linha de pessoal que discute concurso público e fala: não liga para quantidade, o que importa é qualidade. Que eu acho assim um pensamento muito complicado. É uma coisa que chegar para um atleta olímpico e falar: olha, treine bem, não importa o tempo que você vai treinar, não importa a quantidade do teu treino, o que importa é a qualidade que você faz. Não existe isso. Esse pessoal treina muito. E quem faz questões, claro que precisa fazer muito. Claro que não é fazer, eu quero fazer 100 mil questões, não é um negócio absurdo. É pensar também numa qualidade, né? E a quantidade, ela não é tudo também, né? Tem que ter um equilíbrio. Mas, para provar um pouco disso daqui rapidamente, né? Aliás, estou careca de falar sobre isso, né? É só você olhar aqui, ó, uma pesquisa que eu fiz na PRF com aprovados, com o pessoal que conseguiu ficar ali, passar da fase objetiva, né? Que passou da cláusula de barreira, e você vai ver que, ó, mais 10 mil questões, que é o verde ali, 25%, se você somar 25 mais 16, que fez entre 20 mil e 30 mil, ou seja, mais 10 mil questões, vai dar 41%, mais 15 vai dar 56%, 57% das pessoas fizeram mais 10 mil questões, 57%, é muita gente. Mas todo mundo faz isso. Não é bem isso, né? Eu fiz uma pesquisa com o pessoal que, geral, olha a quantidade de pessoas que faz mais 10%. É o roxo ali, ó. É bem minoria. Não tem nem número aqui, né? Somando tudo, vai dar menos de 30%. Menos de 30%. Só para mostrar que quem passa faz mais questões, pelo menos desse grupo aqui. Aqui é o grupo geral. Isso aqui eu perguntei para quem faz concurso em geral. Menos de 30% faz mais 10 mil questões, enquanto lá 57%. Então, mostra aqui que fazer questões é fundamental para você passar em um concurso difícil. Tá, mas como que eu contabilizo as questões? E aqui eu quero refutar algumas coisas. Primeira coisa, quais são os parâmetros para contagem? Primeira coisa que eu quero colocar: dizer a quantidade de questões, ela vai depender muito de quanto tempo você tem. Eu não posso chegar para um cara que está estudando 2 horas por dia e uma pessoa que está estudando 6 horas e pedir a mesma quantidade de questões, né? Então vai depender muito do tempo que você tem e vai depender, sobretudo, de um outro fator. E isso daqui é muito importante a gente trazer a discussão, que é a afinidade com a matéria. Normalmente, quem está começando os estudos precisa gastar mais tempo estudando, assistindo a videoaula, lendo o PDF, tentando entender aquele conteúdo que, no primeiro momento, parece outra língua, né? É muito difícil você vencer um conteúdo num primeiro momento. Depois você vai ficando familiarizado e vai vencendo mais fácil o estudo e fazendo mais questões. Então,
Normalmente, quem faz uma grande quantidade de questões são pessoas que têm mais experiência, que têm mais afinidade com o conteúdo. Então, isso tem que ser pensado também. Por isso que quando eu acompanhava alunos, eu tinha um pedido para quem era mais experiente e outro pedido de questões para quem estava iniciando. Então, são 2 parâmetros que eu acho que é preciso pensar. E aqui, deixa eu refutar alguns tipos de contagem de questões que o pessoal fala. Primeira contagem que eu acho uma bobagem. Contagem de questões por dia. Eu acho isso aqui um equívoco. E vou dizer por quê. Normalmente, e quem estuda para concurso, eu acho que hoje a maior parte das pessoas estuda por algum ciclo de estudos, ou seja, estuda 2, 3 matérias por dia mais ou menos. E, às vezes, você vai, sei lá, estudar uma matéria complexa, atos administrativos. Pô, é uma matéria difícil de vencer, tem muito conteúdo, muita coisa, muita aula. E daí, a pessoa que ela está comprometida a fazer uma quantidade X de questões, o que ela vai fazer? Ela vai ter que parar a aula no meio e fazer questões? Mas às vezes nem tem questão daquele assunto. Às vezes você vai fazer, dentro de um filtro, de algum site de questão, você vai achar questões de outros assuntos e você vai ter que ficar catando as questões porque você se comprometeu a fazer questões num dia. Então fica muito confuso. Não acho que você tem que fazer questões todo dia. Às vezes você vai pegar um dia que você vai estar começando uma matéria, está começando outra e tudo bem. Porque eu não acho que o dia que pede questões é outra coisa que pede questões. Por semana, daí já acho que você pode colocar um número ali. Porque se você estiver fazendo poucas questões, quer dizer que você precisa se dedicar mais. Então, por semana, eu acho até interessante estabelecer um número. E depois eu quero falar desse número. Mas o que eu acho que pede questões não é o dia da semana, não é nem a semana. São os tópicos que você estuda. Você tem que ter um princípio muito claro no seu estudo, que matéria estudada é matéria praticada. Toda matéria que você estuda, você tem que praticar, você tem que fazer questões daquilo. Eu gosto sempre da seguinte história. Você nunca entraria num avião que o piloto chega para você e fala, olha, e aí, você é experiente? Não. Eu sei tudo do manual desse avião. Eu decorei ele inteiro, eu estudei todo ele. E a prática? A prática eu nunca tive. Nem simulador. Ou seja, a prática, ela faz parte do estudo. E muita gente não entende isso. Muita gente fala, eu acho que eu sei Atos. Mas nunca foi para as questões para ver se realmente sabe. Uma coisa é você entender, às vezes, um princípio. Outra coisa é você enfrentá-lo frente a uma questão que vai colocar um contexto, que vai usar palavras, que vai necessitar de interpretação. E você vai realmente saber se você entendeu aquilo. Então, não seja como esse piloto de avião que só entende da teoria. Você precisa ir para a prática, você precisa ir para o simulador, você precisa aplicar aqueles conceitos na realidade. E muita gente não entende isso. Eu atendo alunos e eu vejo muita gente que fica na teoria e não vai para as questões. No ambiente de concurso, isso é fundamental, porque tão importante quanto você entender a teoria, é você entender sua banca, você entender o que ela acha importante e como que ela cobra aqueles conteúdos. Então, o que pede questão é cada tópico que você estuda. Nunca diga que você estudou um tópico se você não enfrentou uma quantidade de questões suficientes daquilo. E aqui que a gente entra. Qual é a quantidade de questões suficiente? Vai depender do tópico. Existem tópicos simples, como, sei lá, princípios de direito administrativo. Se fizer 100 questões de princípios, talvez você nem ache. Mas você vai achar muita coisa repetida, porque as questões elas não vão extrapolar, não tem uma quantidade absurda de conteúdo. Agora você vai pegar atos administrativos, se fizer 20, você não vai nem arranhar essa matéria. Porque são tantos assuntos, é tão complexo, é tanta coisa. Então, o que vai demandar as questões são os tópicos. E eu já vejo muita gente vir, não, eu vou deixar para estudar depois, deixar estudar no sábado as questões. Daí o cara viaja no sábado, tem compromisso e não faz questão. E mata o estudo, porque o estudo sem questões é um estudo morto. Você não estudou o conteúdo se você não enfrentou questões. Ah, professor, mas eu entendi tudo. Você acha que entendeu. A única pessoa que pode dizer que não, a pessoa que você venceu aquele conteúdo são as questões. Elas que vão dizer para você, olha, Guilherme, você entende de crase, porque você enfrentou aqui 50 questões e acertou boa parte. Então, o que vai exigir as questões são os tópicos. Se você ainda está vencendo o tópico, não queira parar no meio, você vai se complicar, até dá para tentar fazer, né? Mas às vezes você vai se complicar muito, teu estudo vai ficar muito confuso. Então, tenta vencer o tópico. Mas se você quer colocar uma métrica, né? Coloca ali pelo menos ali umas
Se é do estilo CESP, pelo menos umas 150 questões do estilo CESP, então seria alguma métrica interessante, né? Se não é 100 questões, Guilherme, de onde você está tirando isso? Veja, né, isso para um concurseiro iniciante, tá? Um concurseiro iniciante é um pouquinho até abaixo das questões que daria para alguém que já está um pouquinho mais avançado fazer. Se você pegar 10 mil questões, e eu fiz o cálculo aqui, e dividir por um ano de estudo, né, que é mais ou menos quem passou na PRF, dá 830 questões por mês, mais ou menos. Então dá praticamente ali uns 200 questões por semana para você fazer. Veja, não é nada impossível, nada impossível. Então você está começando, 150 questões CESP, né? Quando você, daí não CESP, né, dá para ser 100 questões, né? As questões de múltipla escolha demoram um pouco mais, né? Tem mais coisas para você analisar. Então, umas 100 questões. Então, assim, são métricas para você trabalhar. Mas eu gosto mais da métrica do tópico. Então, assim, pelo menos ali umas 30 questões estilo CESP por tópico. Pelo menos. Aí o máximo é só Deus é o teu limite, né? O limite que você vai colocar ali para ser o máximo. E você estudando por tópico e olhando também o percentual, que é um outro assunto. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o estudo percentual, meu curso. Eu gosto muito de discutir isso daí, o estudo por percentual, mas é interessante você dar uma olhada nisso. Ó, isso aqui é de uma aluna que eu acompanhei. Ó, isso daqui é de uma aluna que eu acompanhei, então veja, tem aqui o tópico, os tópicos dos conteúdos e tem aqui a quantidade de questões e o percentual. Então você também acompanhar o percentual. Não adianta você querer fazer de maneira assim, sem nenhum compromisso as questões, errar tudo. Isso não vai adiantar nada. Claro, tem todo um passo a passo de você fazer uma questão, entender teu erro. Eu não quero discutir isso nesse vídeo, até tem outros discutindo. Mas é importante, às vezes, você fazer esse trabalho, né? Olhar a quantidade de questões, olhar o percentual e ver se você está atendendo esses dois requisitos. Tá certo? Então, aqui alguns parâmetros para você fazer a quantidade de questões. Pelo menos ali umas 30 questões. Se não for CESP, dá para trabalhar 20 questões, né? Pelo menos. E daí o máximo é o quanto você conseguiu, quanto você tiver tempo aí com base em tudo que a gente falou. O que você acha disso? Quantas questões você tem feito? Coloca aqui nos comentários. E é isso daí, pessoal. Bora estudar!